João capítulo 6, versículo 48. João capítulo 6, versículo 48. Esse versículo é tão grande que eu queria que todos nós pudéssemos ler de forma quebrantado, né? Com voz alta. Podemos ler todos juntos? Amém? Eu sou novamente. Eu sou. Isso é Jesus declarando. Eu sou o pão da vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra e roga ao Senhor. Fala conosco. Ministra em nossos corações. E seja edificado para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, esse texto aqui eu estava lendo, meditando a respeito desse capítulo de número 6 do livro de João, falou muito ao meu coração. E Jesus faz essa declaração profunda, né? Eu sou o pão da vida. E eu fiquei impactado diante desse contexto da leitura bíblica, porque Jesus aqui nesse momento, ele está tendo um diálogo com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, falando a respeito do reino de Deus aos seus discípulos e quem ele é. E ele declara de uma forma bem clara que ele é o pão da vida. Mas diante desse contexto aqui, ele fala, olha gente, eu sou o pão da vida. E vocês precisam o quê? De se alimentar de mim. Aquele pão que Moisés dava para os seus pais no deserto, aquele pão, eles comiam e começavam a passar fome. Mas aquele que comer da minha carne e do meu sangue, esse nunca mais terá fome. Então isso foi o que Jesus declarou aos seus discípulos. E eu, de fato, eu fiquei pensativo. Porque Jesus, ele, de uma forma simbólica, mas até então seus discípulos e a multidão não entendiam nada do que ele estava falando, eles pensaram o seguinte, como? Eu vou deixar de comer pão e começar a comer a carne de Cristo e o seu sangue? Como é que funciona isso? E eu pensei sobre isso, meus irmãos, porque quando se trata de pão, pão é um alimento gostoso demais. Se tem um alimento que eu gosto muito, é de pão. Eu não consigo viver sem pão. É verdade isso. Eu pensei naquele pão lá daquela panificadora, não sei se vocês conhecem, da Maná. Quando a Ivone, ou então eu compro aquele pão quentinho e coloco aquela margarina ali, gente, aquilo é um sonho. Aquilo ali é a minha fraqueza. Orem por mim para eu ser liberto, tá? Orem por mim. Porque eu consigo ficar sem carne, eu consigo ficar sem arroz, mas o pão, o trem danado. Quando o Paulo Henrique faz churrasco lá para nós, o que eu mais como é pão. Ele sabe disso. O pão é muito gostoso. E o pão, ele é um alimento que, se eu não me engano, ele é conhecido em todas as nações. Todo mundo come pão. Se você olhar lá na Itália, eu nunca fui. Eu tenho um desejo, mas a gente assiste, vê algumas questões, tem alguns irmãos, né, que viajam para a Itália, passam lua de mel na Itália, outros ficam só no sonho, mas sempre a gente vê o pãozinho lá na mesa, no prato. Uma vez um amigo meu foi morar, trabalhando no Iraque, e eu, curioso, perguntei, cara, o que você alimenta? Ele falou, cara, lá o alimento principal é pão. E lá em Israel também é pão. Agora imagine só, lá em Israel, o que o povo mais comia era pão, e de repente Jesus manda o povo parar de comer pão. E manda eles se alimentarem de quê? Da sua carne e do seu sangue. Que coisa maravilhosa isso que Jesus estava falando para aquela multidão, né? Bom, e o que aconteceu com essa multidão? Essa multidão, eles pensaram um pensamento genial. Porque essa multidão, na hora que Jesus falou, declarou essa verdade, eles entraram em crise e saíram de perto de Jesus. E eu fico imaginando, rapaz, esse cara aqui deve ser canibal. Né? Como é que ele manda a gente comer de carne, da carne humana, da sua própria carne?
E nós podemos observar aqui que os discípulos, em meio a esse contexto de João 6, eles saíram da presença de Jesus. Eles abandonaram a pessoa de Jesus. E Jesus, vendo que ficou apenas os seus discípulos, disse o seguinte para eles: olha, vocês aí que estão aqui parados, juntamente comigo, se vocês quiserem seguir a multidão, pode ir embora também. Não tem problema, vai embora. Mas Jesus, olhando para os seus discípulos, um desses discípulos ficou muito quebrantado, e que eu admiro muito, que foi Pedro. Porque Pedro, no momento dessa conversa, ele disse para Jesus: Jesus, para quem nós iremos? Jesus, ele não disse para onde nós iremos, mas Pedro falou: Jesus, para quem nós iremos? Porque só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Queridos, isso foi uma coisa tremenda. E seus discípulos continuaram com ele. Mas eu quero que vocês entendam que nessa relação toda, nessa conversa toda, teve uma situação lá atrás. A Bíblia me fala aqui em João 6, porque nós precisamos saber qual o motivo. Porque Jesus, ele falou desse pão. Por que ele usou dessa comparação de ser o pão vivo? Por que Jesus, ele declara que você precisa comer desse pão? E não comer desse pão que logo quando você come, passa algum tempo, você começa a passar fome. Mas se você comer de mim, você nunca mais terá fome. Jesus aqui estava falando de uma linguagem espiritual, queridos. E estava falando não só apenas para os seus discípulos, mas estavam falando para toda uma multidão. E como é que começou tudo isso? Como é que começou toda essa situação? Jesus, queridos, ele teve um dia muito difícil. A Bíblia relata que, no capítulo 6, ele recebeu uma notícia muito triste: a morte do seu primo João Batista. Se nós olharmos para as entrelinhas da Bíblia, nós podemos imaginar que João e Jesus, eles eram íntimos. Eles estavam caminhando no mesmo caminho, de cumprir a vontade e o desejo de Deus, o propósito de Deus na vida deles. Existia algo em comum entre eles. Não existia apenas a familiaridade entre eles, mas existia algo no pensamento e no coração deles que era algo eterno. Eles tinham uma vida com Deus. A vida deles estava com o coração direcionado para cumprir a vontade de Deus. E Jesus no seu caminho e João Batista no outro caminho. De repente ele recebe a notícia: olha, João Batista foi decapitado. Ele morreu. Imagine só, queridos, que notícia triste, que notícia difícil que Jesus recebeu. Eu imagino quando vocês recebem uma notícia dessa forma, quando algum ente querido seu se vai. Mesmo que sabendo que ele está nos braços do Pai, nós ficamos tristes com essa situação. E geralmente quando nós recebemos uma notícia tão triste dessa situação, a gente fica o quê? Amuado, né? A gente fica acuado, a gente não quer sair, a gente quer ter aquele momento de luto, passar por aquele momento, nós queremos ficar isolados, queremos ficar, né? Aquele momento de usufruir dessa tristeza. Assim somos nós. Mas Jesus, ele aplicou a sua vida de uma forma diferente, e que nós precisamos aprender muito com ele. Porque Jesus Cristo, ele de fato, ele saiu, né, com seus discípulos diante de uma notícia difícil. Ele saiu com seus discípulos para procurar um lugar onde eles pudessem descansar, para que eles pudessem orar, para que eles pudessem ter um refrigério. Mas a Bíblia fala que uma multidão o acompanhou. Uma multidão de gente o acompanhou. Eu quero deixar bem claro para vocês. Essa multidão, queridos, são os religiosos daquele tempo. São os judeus. Aquelas pessoas não eram aquelas pessoas que não era gentil. Não eram aquelas pessoas ignorantes. Eles conheciam a Deus.
E de fato ali naquele momento eles seguiam Jesus. E Jesus, a Bíblia fala que ele se compadeceu daquele povo. Porque na medida que eles foram seguindo Jesus, o dia já ia acabando, né? Esfriando. A Bíblia fala, e na cultura, e naquela terra lá de Israel, se falam que no deserto, quando a noite cai, a temperatura cai. Aquelas pessoas com fome. E Jesus se compadeceu daquela turma. Se compadeceu de todos eles. E Jesus foi aquela pessoa que ele não se incomodou com essa história. Ele não se incomodou com a morte do seu primo. Ele, primeiramente, ele não ficou, aquela tristeza não abateu diretamente aquilo que Jesus precisava fazer. E essa é a primeira lição que nós podemos ter em relação a esse texto. Eu quero deixar bem claro para vocês, porque nós, sim, podemos receber notícias ruins nessa jornada da nossa vida. Mas não deixe que uma notícia ruim atrapalhe o que Deus tem para você, queridos. Porque Jesus aqui, ele tinha um propósito. Que ele escolheu a seguir naquilo que Deus ofereceu para ele. E todos nós aqui temos um propósito naquilo que Deus direcionou para todos nós. Amém? Pois é, mas não deixe que as tristezas, as dificuldades da vida, paralise você. Faça o que Jesus fez. Não deixe nada atrapalhar a missão que Jesus, que Deus direcionou aos nossos corações. Eu fico relatando sobre isso. Você acha, queridos, que é difícil cumprir a vontade de Deus? É difícil. Vocês acham que toda vez quando eu estou subindo nesse púlpito, eu estou bem? Não estou não. A gente paga um preço. Para quem não me conhece, eu já tive vários motivos para abandonar o meu ministério. Mas só que eu entendi a missão que Deus colocou no meu coração, na minha vida. E em nome de Jesus eu jamais vou desistir, mesmo diante das circunstâncias adversas da vida. Mesmo diante de notícias ruins. Isso precisa estar conectado, isso precisa estar vivo em nossos corações. Amém, queridos? Então não vamos deixar de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, diante de uma situação adversa. Então, queridos, Jesus ele não se abalou. Ele não se abalou com essa tristeza. Não se abalou com a circunstância adversa. E compadeceu daquele povo, porque Jesus, ele foi chamado por Deus para salvar aquele povo, mas também para demonstrar o amor de Deus para todo o povo. E Jesus, ele teve compaixão daquela turma toda. E Jesus o abençoou. Jesus abençoou. Eu acho interessante que ele, naquele deserto todo, fazendo uma analogia aqui para vocês, daquele cenário todo, Jesus pegou aquela multidão, separou toda aquela multidão, colocou aquela multidão separada em grupos, e aquele grupo ficou organizado, e ele chama um dos seus discípulos, dizendo assim: Felipe, vem aqui. Felipe, vem cá. Faça alguma coisa para que essa multidão possa se alimentar. Aí Felipe ele só fala algo interessante para ele, dizendo assim: Senhor, nem com 200 denários essa multidão vai ser alimentada. Porque aqui tem mais de 20 mil pessoas. Meu irmão, você já viu crente com fome? Já viu, irmã Sônia? Você já viu crente com fome? Imagine 20 mil crentes com fome. Porque eram esses dados mais ou menos específicos pelos estudiosos. 20 mil pessoas ali com fome. E Felipe ele ficou desesperado. Mas você sabe por que Jesus chamou Felipe? Porque Felipe era daquela região, queridos. Felipe era daquela região onde eles estavam. E nós podemos pegar uma segunda lição a respeito desse momento. É porque Deus sempre vai cobrar de nós
no lugar em que Ele nos colocou. Filipe era daquela região. Por isso que Jesus chegou diante de Filipe e falou assim: Filipe, faça alguma coisa. Jesus cobrou de Filipe. Porque Filipe, ele tinha a responsabilidade de quê? De abençoar aquele povo, porque ele conhecia aquela região, queridos. Isso serve para todos nós. Todo lugar que Jesus colocar nós, Deus colocar nós, Ele vai cobrar de nós algo para se fazer na vida das pessoas. Se Deus, queridos, colocou você nessa igreja, Ele vai cobrar de você. Sim, Ele vai cobrar de você, para que você seja luz do evangelho dEle através da sua pessoa. Se Deus colocou de você a liderança de grupo de vida, Ele vai sempre cobrar de você a respeito da sua liderança. Ele vai cobrar de mim. Ele vai cobrar dos músicos aqui. Ele vai cobrar do pai de família. Ele vai cobrar da mãe de família. Ele vai cobrar de você lá no seu trabalho. Ele vai cobrar de você lá na escola onde você está estudando. Ele vai cobrar de você sempre. Ele sempre vai dizer para vocês: ei, acorda. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí na sua escola? Você está fazendo aquilo que eu mandei você fazer? Você lá no seu trabalho, você vai ser cobrado. Ei. Isso é Deus despertando. Filipe. Acorda. Eu vou cobrar de você aonde eu estou te colocando. E é assim que Deus trabalha, queridos. Jesus, Deus, o próprio Deus, Ele coloca em nossas vidas responsabilidade para cumprirmos aquilo que está no desejo do coração dEle. Então nós carregamos sim o privilégio de termos o quê? A responsabilidade de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Que seja assim em nossas vidas para a honra e glória do nosso Senhor. Mas Filipe, ele não deu conta do recado, irmãos. Filipe foi aquela pessoa que apenas só disse isso: Senhor, nem com 200 denários. Nossa, então Filipe ali frustrou o coração de Jesus. Ele frustrou. Então, irmãos, amados irmãos, vamos tomar muito cuidado para não frustrarmos aquilo que Deus tem para nós. Nós temos esse grande potencial em nós de entristecer Deus, quando nós deixamos de satisfazer aquilo que é o desejo do coração dEle. E quando nós começamos a olhar com os nossos próprios olhos, nós não temos aquela visão espiritual, mas nós sempre temos aquela visão terrena. Isso sim entristece o coração de Deus. Mas de repente, Jesus, ele além de perguntar para o Filipe frustrando ele chega diante de quem? De André. André, e você? E você, André? Você tem alguma coisa? Ele falou assim: olha, eu vi ali um rapaz, com uns peixinhos, com uns pães. Ele ali tem alguma coisa para alimentar, tem alguma coisa na mão dele. Então, eu fico imaginando André sendo um pouco irônico. Olha, tem aquela pessoa ali. Mas Jesus, ele sendo Deus, ele falou: não tem problema, traz para cá. Traz para cá esses peixinhos, esses pães, que eu vou consagrar a Deus. E foi assim que Jesus fez, queridos. E o que a palavra de Deus fala? Que os discípulos pegaram esses cestos, esses pães, esses peixes, e colocou na mão do Senhor. E a Bíblia fala que através desses poucos pães, desses poucos peixes, toda aquela multidão foi o quê? Alimentada. Meus irmãos, isso tem um belo ensinamento para todos nós. Porque aquilo que nós colocamos que é pouco para nós, quando nós achamos que aquela coisa que é insignificante para nós, aquilo que não vai dar resultado, quando nós colocamos nas mãos do Senhor, as coisas prosperam. As coisas crescem. As coisas multiplicam. A coisa vai andar. Do nada, quando nós colocamos as coisas nas mãos do Senhor, as coisas prosperam. Então, meus irmãos, nós não podemos rejeitar aquilo que é pouco para nós. Às vezes nós temos pouca capacidade. Às vezes nós temos poucos recursos. Às vezes nós temos
pouca direção. Às vezes nós estamos vivendo aquela vida espiritual bastante rasinha, que é pouquinho. Coloque nas mãos do Senhor que Deus vai prosperar. Esses peixinhos, esses pães simbolizam muitas coisas. Simbolizam muitas coisas para nós. Mas o fato que o que é pouco em nós, quando nós colocamos na mão do Senhor, isso multiplica milhares e milhares e milhares de vezes. Se você quer ter um nível de espiritualidade maior, queridos, e você está bem pouquinho, coloque esse pouquinho nas mãos do Senhor hoje à noite, que você vai sair daqui cheio da graça e da presença do Senhor para cumprir o seu chamado. Se você está com o seu casamento bem raso, bem pouco, aquele quase terminando, sabe aquele casamento que está o fio da navalha que fala, né? Aqueles quase separando mesmo, aquela liguinha que está podre, que qualquer coisinha, pum, né? Arrebenta. Coloca na mão do Senhor que Deus vai colocar um cordão de 3 dobras sobre você, que o seu casamento vai estar cheio da presença do Senhor e nada vai abalar esse casamento. Então é assim, queridos. Nós precisamos aprender a colocar as coisas na mão do Senhor. Precisamos aprender. O problema é que a nossa visão hoje ela é tão humana que as coisas não acontecem. Muitas vezes nós fazemos igualzinho essa multidão. Nós agimos conforme essa multidão que se autodenomina aqui religiosos. Nós somos incrédulos, irmãos. Nós somos incapazes de ter uma visão espiritual, saber que nas mãos de Deus as coisas prosperam. E a gente segura, não tem coragem de colocar nas mãos de Deus. Aí na hora que a gente vê, não existe mais peixinhos nem pães, porque todos os recursos nossos acabaram. E a gente vai embora frustrado. E culpando a Deus, que é o pior de tudo. Então, meus irmãos, e Jesus, sabendo que aquelas pessoas eram religiosas, disse algo tremendo para eles. Dizendo assim, olha, vocês comeram do maná que veio de Deus todos os dias. Mas depois disso vocês passaram fome. Mas agora eu me ofereço como pão da vida. E esse pão da vida que sou eu, você precisa comer de mim, comer da minha carne e beber do meu sangue. Você fazendo isso, vocês nunca mais terão fome. Queridos, o que nós precisamos entender aqui, que também aquelas pessoas não entenderam e que foram embora, eles não estavam entendendo nada naquilo que Jesus estava falando. E você sabe por que eles não entenderam nada? Porque a Bíblia disse que logo depois que ele abençoou aquela multidão, aquele alimento todo ali, alimentou aquela multidão, e a Bíblia fala que ainda sobrou 12 cestos cheios. E ainda seus discípulos, os 12 discípulos, ficaram com 12 cestos cheios. Ficaram cheios de abundância. Jesus foi embora com seus discípulos. Mas, mais na frente, a Bíblia fala que essa multidão foi atrás de Jesus. E Jesus, ele bem inteligente, sábio, e dizendo aquelas palavras que realmente eles precisavam, ele foi bastante direto ao coração deles, e dizendo o seguinte, olha, queridos, vocês estão me procurando, não é porque eu sou Jesus, não é porque eu sou aquele profeta que Deus enviou ao mundo, mas vocês estão me procurando por quê? Porque eu abençoei vocês. Eu coloquei nas mãos de vocês aquilo que vocês estavam necessitando. Vocês estavam com fome. Eu dei a comida para vocês. E vocês foram atrás de mim. Queridos, eu acho interessante que
que esse texto ele é tão maravilhoso que eu quero que vocês entrem comigo nessa história, é porque ali os judeus eles perceberam que Jesus ali era o Messias, era o enviado de Deus. Porque eles viram ali, olha, existem ali 12 cestos, existem ali os 12 discípulos, e a palavra lá em Deuteronômio dizia o seguinte: eu enviarei um profeta que falará a respeito do reino de Deus para vocês. E esse profeta vai libertar vocês do jugo da escravidão. E aquelas pessoas que conheciam a palavra de Deus, com toda certeza, queridos, eles disseram: é Ele. É Ele. Mas só que o pensamento deles, queridos, não estava conectado naquilo que de fato é o reino de Deus, porque eles estavam pensando que Jesus, que era o profeta enviado de Deus, que era o verdadeiro Messias, estava ali para libertá-los de quem? Da opressão de Roma. Eles não entendiam que Jesus ele veio aqui para o mundo para salvar o mundo, para perdoar os seus pecados. Mas eles pensavam que Jesus, eles estavam ali apenas para beneficiar aquilo que favorecia a sua natureza humana. Meus irmãos, eu pensando sobre esse assunto, eu imagino que muitos de nós pensamos como essa multidão. Às vezes nós pensamos que Jesus é aquela pessoa que está aqui apenas para o nosso serviço, para satisfazer os nossos desejos. Muitas vezes nós estamos aqui, nós pensamos, nós temos esse engano de achar que Jesus ele está aqui apenas para quê? Para nos livrar das dificuldades que nós passamos pela vida. E Jesus não tem nada a ver com isso, irmãos. Isso foi exatamente o que Jesus quis dizer para esse povo. Jesus, com as minhas palavras, com as palavras do Renato, ele quis dizer para os seus discípulos o negócio seguinte: eu não tenho nada a ver com os seus problemas. A minha missão aqui é outra. A minha missão aqui é para salvar a sua vida. A minha missão aqui é para que os seus pecados sejam perdoados. A minha missão aqui é para conectar a sua pessoa com Deus. A minha missão aqui é para libertar você da sua condenação e te justificar e levar você para ter uma vida eterna. É isso que Jesus estava explicando para aquele povo. Mas só que o povo estava com a mente tão mundana que eles não compreendiam. E foi por isso que todos eles afastaram de Jesus. Mas só que existiu na palavra de Deus aqui que alguns ficaram. E Pedro foi aquela pessoa que de fato foi iluminado por Deus, porque ele disse todo quebrantado, dizendo assim: Senhor, para quem iremos? Porque só o Senhor tem essas palavras que vêm do céu. É só na sua pessoa que há esperança. É só na sua pessoa que há vida. É só na sua pessoa que eu vou ter vida e vida em abundância. É só nessa pessoa, é só na presença do Senhor que eu vou conseguir ser liberto. É só na sua pessoa que eu vou conseguir, que eu vou ter o meu perdão. E Pedro foi essa pessoa, meus irmãos. Eu quero dizer que todos nós precisamos nos conectar esta noite com o mesmo pensamento de Pedro. Que nós saiamos aqui essa noite com essa mentalidade eliminada de nós, que é a mentalidade mundana. Que nós só buscamos a Deus para adquirirmos o quê? Recursos próprios. É errado isso? Não é errado, queridos, mas o problema é que muitos de nós só buscamos isso. Esse que é o grande questão que eu quero dizer para vocês. A Bíblia é muito clara quando ela fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe o que nós precisamos. Deus, Ele tem compaixão de nós. Sim, Ele tem. Mas se nós buscarmos o Senhor
apenas para benefícios próprios, para satisfazer o desejo no coração, eu só quero dizer uma coisa para vocês: não existe conversão aqui no nosso meio. Não existe vida com Deus. Porque, em primeiro lugar, os nossos corações têm que estar voltados para o reino de Deus. É no reino. Nós precisamos purificar o nosso coração, lavar a nossa mente. Se nós entendermos o que é entregar a vida para Jesus, se de fato nós entendemos o porquê nós fomos batizados. A Bíblia fala que na medida que eu entrego a minha vida para Jesus, sou batizado, eu me tornei uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que fizeram novas todas as coisas. O que eu estou dizendo aqui, queridos, que a nossa mentalidade hoje é outra. E se a nossa mentalidade hoje é outra, nós precisamos colocar em primeiro lugar o que? O reino de Deus. A vontade de Deus, a cumprir o propósito de Deus. E foi assim que Jesus viveu, queridos. E é por isso que Jesus queria ensinar aquela multidão, dizendo: acorda, 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 meu povo. Não dormem. Vocês têm que colocar a mente de vocês e o coração de vocês numa posição de espiritualidade. Não naquela posição que é só satisfaz aquilo que é o desejo da minha carne. É o desejo do meu coração. Meus irmãos, está tudo errado. É por isso que Jesus ele fala desse grande desafio para os seus discípulos. Dizendo o seguinte: gente, pare de comer pão. Pare de querer comer aquilo que satisfaz a sua carne, satisfaz o seu ego, satisfaz os seus desejos. Se alimentam de mim. Se alimentam de mim, comem de mim. Come de mim. Ele está dizendo aqui: se você comer de mim, queridos, você vai ter a minha mesma natureza. Você vai ter essa mesma mentalidade que eu tenho. Você não vai ser guiado mais por você. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ter a mentalidade do Espírito Santo de Deus. Você vai viver de acordo com o que Deus deseja. E você vai cumprir o propósito de Deus que tem para a sua vida. Esse foi o recado de Deus, queridos. E se nós entendermos como cristãos aqui essa noite, nós estamos diante da ceia do Senhor. E se nós estamos na ceia aqui do Senhor esta noite, porque isso aqui tem um propósito para todos nós. Porque a Bíblia fala que Ele foi crucificado com grande intuito de nos salvar. Mas não fica só por aí. Mas a Bíblia me fala, me direciona que eu preciso valorizar essa crucificação de Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós fomos crucificados juntamente com Ele ali naquela cruz. E se eu fui crucificado com Ele ali naquela cruz, queridos, eu preciso colocar dentro de mim a natureza de Jesus. Então nós precisamos essa noite sair daqui com essa mente voltada para Cristo, aquela mente de Cristo, aquela mente que é lavada, que é purificada, aquela mente que é pura, aquela mente que é santa. E para isso nós precisamos tomar uma decisão e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser transformado. Eu fico aqui falando a respeito disso, queridos, eu sei o quão é difícil falar a respeito dessa mensagem, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem dura, queridos. Não é uma mensagem leve. Se fosse leve, eu seria coach. Mas a Bíblia me chamou para ser pastor, irmão. E a Bíblia me fala que eu vou ter responsabilidade sobre a vida de vocês. Não só apenas eu, mas todos os pastores que foram ordenados por Deus. Nós fomos chamados para vocês terem a natureza de Cristo. Nós fomos chamados para dizer a vocês que vocês precisam caminhar juntamente com Cristo. Nós fomos chamados para dizer para vocês que vocês foram predestinados para serem a imagem e semelhança de Cristo. Ter o mesmo pensamento de Cristo, ter a mesma vida de Cristo e ter as mesmas atitudes de Cristo. É dia de renúncia, irmão.
É dia de decisão, de falar assim para Deus essa noite. Eu quero desafiar você essa noite. Que você saia daqui com essa convicção: Senhor, eu quero viver o teu reino. Eu quero viver para ti. Eu quero cumprir o teu propósito. Aonde o Senhor me colocar, eu quero ser a planta dos teus pés. Aonde o Senhor está me colocando, eu quero ser essa luz do mundo. Aonde o Senhor está me colocando, eu quero ser o sal da terra. Aonde o Senhor está me chamando, eu quero ver que as pessoas não veem a minha pessoa, mas veem possam ver o caráter de Cristo que está dentro de mim. Isso, queridos, é decisão. É decisão. Mas eu tenho certeza de uma coisa: você estará o quê? Alegrando o coração de Deus. E se isso já basta para você, eu já cumpri aqui a missão essa noite. De dizer que você precisa parecer com Jesus. Mas para que você pareça de Jesus, você precisa alimentar da carne de Jesus. Você precisa beber do sangue de Jesus. E você precisa dizer assim o que Pedro disse essa noite. Diz na palavra: eu quero dizer para você essa noite: Senhor, eu quero, Senhor. Para quem nós iremos, a não ser a tua presença? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor que pode me transformar. Só através do Senhor que eu posso glorificar o nome do meu Deus. É só com o Senhor. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé. O que significa ser Jesus o pão da vida? Significa que Ele veio ao mundo a fim de suprir as nossas mais profundas necessidades. E qual que é a maior nossa necessidade, meu irmão? É o céu. Quando nós olhamos para a espiritualidade, a nossa maior necessidade é aquilo que é eterno. O que significa ser Jesus o pão da vida? Significa que não existe nada sem Cristo. O que significa Jesus sendo o pão da vida? Que nós precisamos nos alimentar dele. Vamos deixar de comer o pão da maná, né? E vamos nos alimentar de Cristo. Se alimente de Jesus. O que significa ser Jesus o pão da vida? Que Ele provê em tudo para nós, queridos. Tanto espiritual como natural. A nossa vida não se baseia apenas ali naquela multidão que experimentou aqueles pães, aqueles peixinhos. A nossa vida se baseia numa coisa muito maior. Que é uma vida eterna. Que é uma vida espiritual. Que é uma intimidade com Deus. Que é ter prazer de andar com Deus. Que é ter prazer de cumprir o chamado de Deus. E muitas vezes, queridos, infelizmente, existem muitos de nós ainda que não entregamos totalmente a essa realidade. Fica segurando, fica com medo, fica amarrado. E eu espero que, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo possa mover no seu coração essa noite. E te impulsionar a você largar aquilo que te prende a viver o reino de Deus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E que você orasse. Eu não sei como é que está a sua espiritualidade esta noite. Mas quando eu olhei para essa mensagem, eu só disse uma coisa para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Eu preciso crescer mais e mais. Eu preciso ser transformado. Eu preciso aprender a entregar muitas coisas que há na minha vida em tuas mãos, que me impede muitas vezes de cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida.
Não saia daqui essa noite, irmão, sem a oportunidade de fazer essa entrega. Entrega ao Senhor. Toma minha mente, toma o meu coração, toma as minhas fraquezas, toma as minhas limitações, toma os meus vícios, toma os meus traumas, toma as minhas decepções em tuas mãos, Senhor. E deixa eu viver o reino de Deus da forma como deve ser vivido. Deixa os seus pecados, irmãos. Muitas vezes o que você carrega, às vezes você nem chama mais de pecado. Aquilo ali já virou uma rotina na sua vida. Mas esse pecado que você carrega sobre a sua vida, isso interrompe você a viver o reino de Deus. Isso interrompe. Isso interrompe, irmão. Palavras duras, mas necessárias, para que você venha contemplar a face de Cristo na sua vida. Antes de tomar as nossas ceias, a nossa ceia, compartilhar esse pão e esse cálice que simboliza o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Peça para Deus fazer a obra na sua vida e purificar você de todo mal. Purificar você de todo pecado. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Primeiramente eu quero pedir perdão dos nossos pecados. Quantas vezes, ó Deus, nós queremos fazer o bem, mas nós não conseguimos fazer o bem. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Isso é fruto, Senhor, em nome de Jesus, isso é fruto de uma natureza carnal. Isso é fruto de uma falta de busca inteira diante do Senhor. Muitas vezes nós esquecemos de buscar a Tua face, Senhor. Para tomar conta de coisas que não acrescentem nada na minha vida, que está de acordo com a Tua vontade. Elimine isso de nós essa noite, Senhor. Que esta noite o Senhor venha nos levar a uma verdadeira espiritualidade. Que de fato nós possamos nos alimentar do Senhor todos os dias. Isso é decisão. E que o Espírito Santo de Deus possa mover aqui nesse lugar. E que os meus irmãos saiam daqui com essa convicção de querer fazer a vontade do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, faça a Tua obra aqui, Senhor. Eu não conheço o coração dos meus irmãos, mas Tu o sabes. Tu sabes do interior e da mente de cada um dos meus irmãos. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos impactados pelo poder da Tua graça. Que nós saiamos daqui transformados. Que nós saiamos daqui com um coração diferente, Pai. Que nós saiamos daqui com essa incomodação que o Espírito Santo de Deus nos traz para vivermos para a glória de Ti, Senhor. Faça isso no nosso meio, Senhor. Que essa noite seja uma noite de arrependimento, de transformação, de renúncia, de mudança de mentalidade. E que nós venhamos tomar essa posição de querer nos alimentar todos os dias da pessoa de Jesus Cristo. E que seja assim no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.